Olá, bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do podcast Fica Zen com Akshar. Eu sou Akshar e vamos falar sobre literatura, livros, leitura escrita. Qual é a relação dos livros com o nosso bem-estar? E para isso, convidei uma convidada especial que é a Gladys Gande. Nas suas próprias palavras, ela diz que é apaixonada pela vida e desenvolvimento pessoal da humanidade. Também apaixonada pelas crianças, pelo seu entusiasmo, lealdade, pureza e força de vontade de descobrir o desconhecido. Gladys tem mais de 10 anos de experiência como consultora organizacional e de transformação econômica, experiência em docência e ainda é membro e fundadora de vários projetos sociais que trabalham na promoção da cultura, educação e empoderamento pessoal e econômico. Olá Gladys, como estás? Olá, Kshar, eu estou bem, obrigada pelo convite e vamos conversar. Tudo bem, tudo zen? Tudo bem, tudo zen. Muito bem. Gladys, tu acabas de publicar um livro, foi no final de janeiro, não é? Isso, dia 27 de janeiro. 27 de janeiro. E antes de mais, de que fala o teu livro? Qual é o tema principal? Como é que tu escreveste? Ok, o título do livro é Descobre os Teus Superpoderes, né? O principal público do livro são as crianças, ainda que o conteúdo que está no livro sirva para pessoas de qualquer faixa etária. E este livro vem muito para fazer as pessoas acreditarem nos seus sonhos e, mais do que acreditarem nos seus sonhos, fazerem os seus sonhos acontecerem. Porque o livro tem lá, para além de informação teórica, né, sobre como é que podemos descobrir os nossos poderes, incluindo também exemplos de pessoas que descobriram os seus superpoderes, tem também lá exercícios práticos de como é que efetivamente eu posso descobrir os meus superpoderes, né? E de alguma forma eles vão tendo dicas, né, acompanhamento de como no dia a dia eu posso descobrir os meus poderes e fazer o acompanhamento de se estou no caminho certo, se não, se tem que mudar alguma coisa ou não. Boa. Mas quando eu ouço a palavra superpoderes, remete-me sempre ao Homem-Aranha, ao Super-Homem. Qual é a relação desses personagens conosco? Isso, ainda bem que fizeste essa questão. E realmente o livro está muito relacionado aos super-heróis, né? Mas traz aqui, se calhar, um lado que nós não costumamos olhar quando olhamos para os super-heróis. Porque nós olhamos para os super-heróis, olhamos sempre eles como pessoas muito distantes de nós, com poderes especiais e que fazem coisas que nós não fazemos e têm umas capas e têm uns superpoderes, né? Mas se nós olharmos com atenção para a história dos super-heróis, o que nós devemos de ver é que os super-heróis são pessoas comuns que em algum momento da sua vida, em algum momento do dia, eles tiram um espaço, né, do seu tempo, porque eles trabalham, eles estudam, eles têm família, tiram um espaço para usar uma habilidade especial que eles têm, que as outras pessoas não têm, para ir salvar a comunidade. E se nós, por exemplo, vermos até os super-heróis, temos agora o exemplo dos Vingadores, que são vários super-heróis, cada um com o seu superpoder, e unem-se para ir salvar a comunidade, porque sozinhos nós não conseguimos. E é um pouco sobre estas matérias que o livro traz. O livro, por exemplo, traz exemplos, passa a redundância, traz exemplos de pessoas muito mais comuns, porque se estivermos a falar do Homem-Aranha, se estivermos a falar dos PJ Masks, se calhar ficam muito distantes, mas se eu começo a falar, por exemplo, de um Einstein, começo a falar de Nelson Mandela, se começo a falar de Lourdes Mutola, que é exemplo moçambicano e até é uma mulher, aí eu começo cada vez mais a associar e a acreditar que de facto eu posso descobrir os meus superpoderes e trabalhar neles e fazer o meu sonho acontecer, né? Fantástico. E acho interessante o fato de dizer que cada um de nós tem, e não é preciso ser como os outros ou ser como Spider-Man e tal. Cada um tem o seu próprio que pode levar para a comunidade também, como contribuição. Mas de onde é que veio esta ideia? Como é que te surgiu a ideia de escreveres um livro que falava sobre isto? Ok, a ideia de escrever o livro veio
Eu gosto muito de trabalhar com pessoas, com questão de desenvolvimento de capacidades e trabalho também em alguns projetos a isto relacionado. Então, este livro é como se fosse um complemento às outras atividades que já venho desenvolvendo em outros projetos. Então, o livro, para ser uma coisa bem mais, se calhar, consolidada, mais consistente, porque nesses projetos que eu já participo, que eu desenvolvo, tem lá atividades, algumas que estão no livro, mas o livro já traz algo mais consolidado e que a pessoa pode fazer com mais frequência, né? Ok, muito bem. E essa questão da leitura, eu gosto muito de ler, mas muita gente diz assim, não tenho tempo, não tenho vontade, não gosto de ler. Existem vídeos, filmes, às vezes tem a mesma história em livro e em filme, as pessoas correm para o filme. Então, o que é que te leva a escrever e não necessariamente fazer vídeos ou um podcast como este, por exemplo? Por que achas que a escrita também é importante? Eu preferi escrever porque tenho maior fluidez em escrever. Acho que desenvolvi mais este superpoder, gosto de escrever. E depois porque também gosto de livros. Acho que os livros nos permitem guardar, se calhar, mais a informação, e depois a escrita permite não só o autor, mas também ao leitor a terem lá o seu lado criativo e imaginário muito presente. Proporciona esse espaço. Sim, proporciona esse espaço, diferente, por exemplo, de um vídeo ou de um filme em que está tudo muito mais cronometrizado, né? Definido de como é. Agora, se eu escrevo um livro, quer o leitor, quer eu também, né? Tenho a oportunidade de fluir, criar o personagem que eu quero, em que lugar ele está, como é que está. Eu, de alguma forma, também entro na história, né? Sendo autor, sim, sempre, mas principalmente ao leitor também permite isso. E depois, porque um livro e não um vídeo? Conforme eu disse, este livro é um livro que vem para ajudar as pessoas a descobrirem os seus superpoderes, e tem aqui uma natureza também de se transformar de alguma forma num planner ou numa agenda ou num diário da pessoa, né? Então ela precisa ter aquilo sempre com ela em mãos, né? E por isso é que também vem um livro onde a pessoa pode anotar quais são os meus sonhos, quais são os meus objetivos, como é que eu faço para atingir, em que tempo é que eu vou poder fazer isso, quando. Fica muito mais fácil fazer em livro ou algo que se assemelha a um livro do que em um vídeo, né? Ainda que também associado ao livro existem algumas componentes em vídeo ou em áudio, que é para trazer esta dinâmica que estes outros também trazem. Ok, muito interessante. E não sei como é que é para ti, para mim também a questão do livro tem uma questão afetiva, uma ligação de amor àquele objeto também, né? Que dá sempre para folhear e tal. Que bom. E já que falas de superpoderes, eu queria saber se ler é um superpoder teu. É mais a escrita ou a leitura também? Pronto, acho que os dois, né? Mas se calhar mais a escrita, né? Eu gosto muito de escrever, para além de ter lançado o livro, ou antes de lançar o livro, eu já escrevia mensagens curtas de inspiração e de motivação, continuo a escrever, né? E vou partilhando. Então acho que esse é, se calhar, também um superpoder desenvolvido. E esta escrita, né, vem muito, por exemplo, desta conversa que eu estou a ter aqui contigo. Se eu estiver a andar na rua ou qualquer outra coisa, vem aí uma mensagem, né? E eu escrevo. Boa. Esse podcast é sobre bem-estar. Até que ponto a prática da escrita pode nos levar também a estarmos bem, a ficarmos cada vez mais zen? Eu acho que ajuda muito, no meu caso em particular, o escrever. Eu muitas vezes vejo situações, vejo eventos, até respostas sobre certos problemas, sobre certas situações. Eu a escrever consigo perceber qual é a solução, né? Penso e logo vem aquele bingo, é isso, e escrevo, né? Sim. Então, por aí sim. E depois, como eu disse, quando nós escrevemos, estamos a fazer um registro. E ele vai também permitir vermos a evolução das coisas, né? Antes eu
pensava assim e hoje veio mais este elemento. Sim. E depois da manhã tem este terceiro elemento e eu posso fazer aqui uma comparação, né? Boa. Isto depois mesmo a pensar, Gleides. E agora, o outro lado da moeda seria a parte da leitura, né? Falar de escrever. Como é que nós podemos ler de forma intencional, consciente, para também aprendermos a ficar cada vez mais zen? O que é que tu sugeres? Bem, o que eu sugiro é que a gente leia conteúdos que possam nos permitir, né, estarmos cada vez mais zen. O meu caminho, por exemplo, de estar ou tentar estar cada vez mais zen está muito associado a livros também que eu leio, de grandes mestres, que eu vou lendo e vou aprendendo com eles sobre várias matérias, porque nos livros em particular eles costumam ser muito exaustivos, né, sobre determinados temas e nós podemos ir aprender com profundidade diversos temas. Então, por aí eu acho que o ler é, sem sombra de dúvidas, uma ferramenta para nós aumentarmos o nosso conhecimento e também aumentarmos o nosso nível de consciência sobre as questões da vida e sobre nos tornarmos zens. Muito bom. Agora, voltando para a estaca zero, para quem ainda não tem hábito de leitura, né? Agora falamos de direcionar, mas quem quer começar a ganhar esse hábito, o que é que tu sugeres? O que eu sugiro é que comece por ler livros de matérias que a pessoa goste, né? E depois também que se calhar comece por ler livros um pouco mais curtos, né? Porque às vezes só pelo tamanho do livro nós nos assustamos, Isso. do género não vamos conseguir ler. E nesta mesma onda é respeitar o processo, né? Ainda que eu tenha um livro que tenha 500 páginas, aceitar que eu vou ler página a página, ir percorrendo esse caminho, né? E fazer metas de acordo com o estágio em que eu estou. Hoje eu posso começar pura e simplesmente por ler uma página e daqui a uma semana, né? Porque fui fazendo durante esta semana uma página, daqui a uma semana eu já estou a ler 2, 3 páginas, depois já estou a ler 5 e já estou, daqui a pouco se calhar já termino o livro em uma semana, né? Então acho que é por aí, começar devagarinho e de preferência com tópicos que nós gostamos, né? Nice. Então, sem dar spoiler, falando do teu livro, não queremos que reveles todos os segredos, mas um cheirinho. Quando tu falas com as crianças e ensinas como elas podem descobrir os seus superpoderes, mais ou menos o que é que tu dizes que podes partilhar connosco aqui? Que dicas tu dás? Ok, acho que as principais mensagens que o livro tem, vou ser repetitiva mais uma vez, a principal é acreditarmos no nosso sonho e fazer o sonho acontecer. E como é que nós podemos fazer isso? Uma das coisas que o livro traz é nós começarmos a conversar com a nossa mente, nos ouvirmos, o que é que nós lá no fundo estamos a dizer-nos, porque muitas vezes nós ficamos a querer sempre a validação do outro, né? O que é que o outro diz? O que o outro diz costuma ser muito mais importante do que nós achamos ou de como é que nós estamos nos a sentir, né? E o livro, de alguma forma, vem trazer esta questão de nós começarmos a nos conectarmos cada vez mais conosco, no caso com a nossa mente e ouvirmos o que é que a nossa mente tem para nos dizer. Traz também a questão de como é que nós podemos transformar o nosso sonho em realidade, que é como é que nós podemos definir objetivos e metas claras e como é que nós podemos fazer acompanhamento da realização destes objetivos e metas, né, para a materialização dos nossos sonhos. Uma outra questão que também traz é aprendermos a lidar com os nossos erros. Ok. Né? Porque é uma questão que, de alguma forma, também não somos ensinados. Né? Nós queremos sempre ser os melhores, ter sempre feito bem, que não é problema nenhum, mas nos esquecemos que para nós sermos os melhores e estarmos bem, é necessário cometermos erros, algumas vezes, né? Nem sempre, mas cometer erros também faz parte do processo. E neste processo nós podemos aprender como nos transformar ou como nos tornar em pessoas melhores ou em fazer melhor. Então também ensina esta questão de como lidar com os erros e otimizar os erros para aquilo que nós pretendemos
conseguir. Ensina também questões de resiliência, né? Não desistir, continuar a acreditar no nosso sonho. E também traz a questão de como é que eu, a realizar o meu sonho, posso, para além de realizar aquilo que é meu, como é que eu posso também contribuir para a comunidade que eu faço parte, né? Então eu penso que essencialmente essas são as questões. O livro traz questões sobre como desenvolver autoconfiança, como desenvolver um planeamento, questões de equilíbrio emocional e também esta questão de serviço, servir ao outro, como é que eu posso ser uma pessoa útil para o outro e para a comunidade que eu faço parte. Muito, muito bom. Estou tão feliz de ter comprado já uma cópia. Não vejo a hora de começar a ler o teu livro. Muito obrigada por teres comprado o livro. Yes. Então, Gleides, tu falas que o livro tem como grupo-alvo principal as crianças, mas serve para qualquer idade. Tu vês mais semelhanças, diferenças, ou quais são, em particular, as semelhanças ou diferenças que vês ao público infantil, infanto-juvenil ou para o público adulto? Pronto, eu penso que as principais diferenças, se calhar, estão na questão da espontaneidade e experiência, né? Espontaneidade as crianças são muito mais espontâneas, são muito mais reais, né? Ela facilmente vai aceitar que falhou, facilmente vai aceitar que errou, facilmente vai aceitar que ainda não descobriu este poder e que precisa trabalhar para descobrir este poder. Já o adulto, não. E por outro lado, né, o plus dos adultos é a experiência que eles têm, que de alguma forma vai lhes ajudar, se calhar, a desenvolver mais rápido o poder e se calhar a cometer menos erros que uma criança. Eu penso que essas são as principais diferenças, né? E depois, pronto, as crianças têm mais, se calhar, a energia e a vontade de acreditar que, sim, eu posso realizar os meus sonhos, né? Boa. Por isso que em grande parte também, às vezes, é voltarmos a ser como éramos quando éramos crianças, né? Boa. Eu sugiro então uma pausa para a meditação e já voltamos. A meditação de hoje chama-se A Arte de Escutar. Ouvir é a capacidade de distinguir sons e até decifrá-los e dar um significado, se for o caso. Escutar é ouvir com consciência, para entender, para se aproximar da outra pessoa, do que está a ser dito. Nesta meditação, aprendemos a desenvolver a arte de escutar. Vamos lá meditar. Esta meditação pode ser feita sempre que ouvires alguém ou alguma coisa. Seja numa conversa ao vivo, numa aula, palestra, que estejas a acompanhar, ou sempre que tiveres a oportunidade de praticar a escuta ativa e consciente. Começa por relaxar conscientemente e propositadamente. Relaxa o corpo. Enquanto escutas quem fala, escuta também os sinais do teu corpo. Aproveita a minha voz agora para experimentares. Presta atenção no que está a ser dito e também presta atenção em ti mesmo. A tua consciência é uma estrada de 2 sentidos neste momento. Tenta escutar para ganhares mais consciência de ti e do momento presente. Não te preocupes em analisar ou avaliar o que está a ser dito. Presta atenção à qualidade da tua escuta. Nota como o teu corpo está. Alguma emoção presente? Algum pensamento insistente? Observa tudo, sem te envolveres. Observa como se fosse com uma outra pessoa. Continua a observar. Continua a escutar. Faz isto sempre que te lembrares. Ok, agora voltamos. Então, Gleides, como foi para ti a experiência? Muito zen. Muito bom. Então, Gleides, estamos quase no final. E eu gostaria de saber, além da leitura, escrita,
Que outras dicas para ficarmos zen tu dás? O que é que tu fazes na tua vida que funciona para ti, para o teu bem-estar, que podes partilhar? Bem, vou tentar aqui partilhar 3, 4 dicas. A primeira é nós estarmos sempre no momento presente, né? Que acho que é se calhar um dos maiores desafios que nós temos, porque nós muitas vezes ou vamos para o futuro ou então vamos para o passado e não estamos. Por exemplo, agora, vocês estão aqui a ouvir esta nossa conversa. Estão aqui conosco ou estão a pensar no que é que vão fazer a seguir? Boa. Ou no que é que fizeram antes, né? O exercício é ficarem aqui conosco, a ouvirem a conversa e perceberem o que é que esta conversa está a trazer para vocês, né? Que emoções, que pensamentos, né? Mas estando aqui e verem o que é que está-vos a trazer em termos de o que é que vocês podem agradecer, né? Estou a falar da conversa, mas serve para tudo o que nós formos fazer, né? Esta é a segunda questão. Estar presente e depois a segunda questão é sermos gratos pelo presente que nós temos. Ou seja, pela nossa realidade. Sim. Nós costumamos ter dificuldade de aceitar a realidade, né? E quando nós temos dificuldade de aceitar a realidade, dificilmente nós devemos de conseguir estar zen. Porque estar zen é estar feliz, estar em paz com o que nós somos e com o que nós temos. Então, tentar sempre arranjar motivos, porque é fácil tentar sempre arranjar motivos para agradecer e para nos fazerem bem, né? E também acho que é muito importante nós fazermos aquilo que nós gostamos, né? A sociedade às vezes costuma nos impor a que nós façamos determinadas coisas para alcançarmos também algumas coisas, mas o importante é nós sentirmos o que é que nos move. Qual é aquela atividade que eu posso fazer o dia todo, a vida toda, e não ser paga e não me importar de estar a fazer, né? E o importante é vocês tentarem sempre ao máximo arranjar um tempinho para fazer essa atividade e cada vez mais aumentarem esse tempinho e vocês cada vez mais, eu acho, pelo menos da minha experiência, eu cada vez mais que tiro sempre um tempinho para fazer aquelas coisas onde eu me sinto bem, eu cada vez mais me encontro e cada vez mais fico zen. Nice! Que alegria falar contigo, Gleides. Obrigada. Última pergunta que não costuma faltar, Gleides. Que livro ou obra de arte ou artigo, seja o que for, tu recomendas para que nós possamos ler mais, ouvir mais e aprender cada vez mais? Pronto, vou dizer 2. Ok, pode Vou ser. dizer 2. À vontade. Para quem gosta de histórias mais emocionantes, com alguma emoção lá dentro, suspense, é O Alquimista do Paulo Coelho, né? Eu penso que é um livro muito bom, que Ótimo. nos faz descobrir o nosso superpoder, né? Que nós temos lá dentro superpoderes através de uma história muito interessante. Yes. E depois, um outro livro que eu também gosto muito e também sempre recomendo é As 7 Leis Espirituais de Deepak Chopra, que é muito mais direto, é muito mais claro, mas tem conteúdo muito profundo e tem também exercícios práticos. Em algum momento também me inspirei neste livro para poder fazer o meu. Então, estes seriam os livros. E sigam estas duas pessoas, né? Em particular o Deepak Chopra, que todos os dias tem muito bom conteúdo para nos tornarmos cada vez mais zens. Eu diria sigam essas 3 pessoas, sigam também a Gleides Kand. Como sempre, vamos deixar os seus contactos na descrição do podcast, do episódio, e podem procurar por ela. E, além dos livros que ela mencionou, o próprio livro dela, Descobre os Teus Superpoderes. É um must, tem que ser lido. Gleides, últimas palavras? Obrigada pelo convite. Espero que esta conversa tenha sido útil, pelo menos para uma pessoa, não é? Para, de alguma forma, transformar a vida de uma pessoa muito mais zen. E gostaria só de falar mais uma coisa sobre o livro, que é que o livro, ou este livro, Descobre os Teus Superpoderes, não termina no livro, né? As pessoas que tiverem acesso ao livro vão poder integrar ao Clube dos Superpoderes, que é um clube onde as pessoas vão poder ter acompanhamento sobre como descobrir
os seus superpoderes. Então, espero por vocês no Clube de Superpoderes com o vosso exemplar do livro e fiquem zens. Fantástico. Ok, obrigado também por ter aceito o convite. Agora os créditos do episódio. Como sempre, o grande MLVN pela produção e edição deste podcast e Ini on the Track pelos beats. Ambos com uma vibe muito zen. Manda os seus comentários, sugestões e questões sobre meditação e bem-estar para anandakshar222@gmail.com e vou responder-te na primeira oportunidade. Até a próxima. Até lá, fica bem, fica zen. Tchau. Tchau, tchau.